Boa noite, amigos. Hoje é dia de Pelé aqui no Canal 100. Vamos recordar a decisão da Taça Brasil de 1965. Santos e Vasco. O Santos, na arrancada do pentacampeonato, massacrou o Vasco lá em São Paulo, 5-1. No segundo jogo aqui no Maracanã, o Vasco, que era campeão da Taça Guanabara, prometeu vingança. O time do Vasco era Gainete, Joel, Caxias, Maranhão, Ananias e Odair. Mário Lima, Célio, Danilo Menezes e Zezinho. O Santos veio com aquele seu timaço famoso: Gilmar, Carlos Alberto, Mauro Lima e Orlando. Geraldino, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O jogo foi tenso, mas isso você vai assistir agora, aqui no Canal 100. O Santos é o pentacampeão brasileiro de clubes. Na segunda partida contra o Vasco houve confusão desde o começo por causa da cor das camisas. E na hora do jogo, apesar dos vascaínos atuarem com disposição, o time do Santos aguentava bem o empate, que já era bom. Mas veio a chance e Pelé dava a vitória ao seu time. E quase a partida não termina com a confusão que ameaçou generalizar-se. Houve brigas e muitas expulsões na festa do pentacampeonato do Santos. Como vocês viram, esse jogo teve pouco futebol e muita confusão. Realmente era muito difícil ganhar do Santos de Pelé e Coutinho, a tabelinha mais famosa de todos os tempos. Mas isso é uma outra história que o Canal 100 vai contar um outro dia. Amanhã é dia de seleção aqui no Canal 100. Até lá! Boa noite, amigos da Manchete. Hoje o Canal 100 traz para vocês um Botafogo e Flamengo realizado em 1965. O técnico do Botafogo, Daniel Pinto, escalou o time com Manga, Joel, Zé Carlos, Paulista e Gildo, Ayrton e Gerson, Garrincha, Jairzinho, Sicupira e Roberto. O Flamengo de Renganesh, o técnico que estreava nessa partida, entrou em campo com Marco Aurélio, Murilo, Jaime, Ditão e Paulo Henrique, Jarbas, Fefeu e Silva, Amauri, Evaristo e Paulo Choco. Vamos ao jogo realizado no dia 22 de agosto de 1965, no Maracanã. Com nova direção técnica, o Flamengo foi a campo jogar contra o Botafogo suas esperanças na Taça Guanabara. Seria uma partida movimentada, das melhores do torneio. E nossos cinegrafistas registraram o que aconteceu de mais importante nesse domingo de futebol no Maracanã. Garrincha em campo é uma das atrações do espetáculo, ao lado do impetuoso Jairzinho. Contra eles, a defesa rubro-negra devia exercer marcação implacável. Numa das poucas vezes em que Garrincha conseguiu ultrapassar seu eficiente marcador, houve esse lance de sensação. A nova geração de craques rubro-negros vem dando outro ritmo ao time da Gávea. A partida torna-se movimentada, com ataques de lado a lado, sem que nenhuma das equipes marque sua superioridade em campo. Placar igual nos primeiros 45 minutos. E logo ao início do segundo tempo, o Flamengo esteve a ponto de marcar. O torcedor estupefato. Caíram-lhe o queixo e o bigode sob a emoção do lance sensacional. Do outro lado, os botafoguenses também estiveram perto do gol e faltou pouco. Jogava-se um futebol corrido, como a plateia gosta.
Flamengo pressionando em seguidas incursões para tentar vencer a perícia de Manga. Jogo duramente disputado e às vezes o Maracanã até parecia um campo de batalha. Era o empenho dos craques. Aí então houve uma bola para Garrincha e seu Mané correu célere na direção do gol. Foi também o jogo dos gols que deixaram de ser feitos. Como tantas vezes acontece num campo de futebol, quando duas grandes equipes se encontram. Garrincha, mesmo machucado, fez o gol que decidiu a partida. Por hoje é só, e amanhã tem Botafogo de Gerson, Jairzinho, Rogério, Roberto e Paulo César, conquistando o bicampeonato carioca em 1968. Até amanhã, aqui no Canal 100. Boa noite, amigos da Manchete. Hoje vamos voltar a 9 de junho de 1968, Maracanã em tarde de chuva. Mesmo assim, 140 mil pessoas foram ver a final do Campeonato Carioca entre Botafogo e Vasco. O Botafogo do técnico Zagallo jogou com Cal no gol, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César. O Vasco entrou em campo com Pedro Paulo, Jorge Luiz, Brito, Ananias e Ferrari, Buglé e Danilo Menezes, Nado, Valfrido, Ney e Silvinho. O juiz da partida foi Armando Marques. Vamos a mais um jogo da história do futebol brasileiro para vocês. No Maracanã, a sensacional decisão do Campeonato Carioca de 68. Botafogo ou Vasco? Os dois quadros aspiravam ao título. Tarde de emoções e surpresas. Cruz Maltinos investiam raramente num dia nitidamente alvinegro. A defesa botafoguense atuava bem, desarticulando qualquer ataque vascaíno. O Botafogo vai marcar o primeiro da série através de Roberto. No Vasco, alguém pedia calma. Calma demais seria a desgraça do Vasco. Já se esboçava a esta altura uma goleada. Ainda na primeira etapa, o alvinegro assinalava 2-0. Num domingo de chuva, o Vasco levaria um dos maiores banhos de sua história. Ninguém seria capaz de derrotar o Botafogo naquela tarde. Tudo saía perfeito, como este gol de Jairzinho.
Quando o Vasco atacava, a defensiva botafoguense barrava sua investida. Não demorou muito a surgir o quarto gol alvinegro. Gerson. Na hora da decisão, o Botafogo, com impressionante facilidade, soube sagrar-se bicampeão carioca de futebol. 4-0 justificava a natural euforia alvinegra neste domingo de triste memória para o Vasco da Gama. 4-0. O Botafogo de Zagallo dá uma goleada histórica no Vasco. Gol de Roberto, Rogério, Jairzinho e Gerson. Era um timaço. Amigos, por hoje é só. E amanhã temos mais Botafogo para vocês. Agora na Libertadores das Américas, em 1973. Até amanhã.